Há mais de um ano, eu tive uma grande conquista na minha vida. E eu acredito que todas as conquistas da vida de um cristão é para a honra e glória de Deus. E para servir de testemunho, para inspirar outras pessoas e para mostrar para outras pessoas como o agir de Deus na nossa vida é grandioso. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse testemunho, como que foi a realização desse sonho e como que tá tudo por aqui hoje. Vamos lá? Oi, gente! Tudo bom com vocês? Se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Meu nome é Tamiris Maia, eu sou cabeleireira especialista em cabelos com curvatura e terapeuta capilar. Eu tenho um salão aqui no Rio de Janeiro, Maire Studio, que é meu salão especializado em cabelos com curvatura. E se você quiser agendar um horário comigo, o link de agendamento tá aqui embaixo. Das grandes coisas que Deus já fez na minha vida, essa é uma que há um ano o meu coração me incomoda para contar para vocês exatamente como tudo aconteceu. Eu queria muito fazer esse vídeo com o Felipe, talvez por isso eu tenha demorado tanto tempo. Ou não, talvez esse seja o momento certo de dar esse testemunho aqui para vocês. Mas hoje eu queria contar um pouco para vocês como que foi a conquista do nosso apartamento. Eu sou muito grata a Deus por tudo que eu passei na minha vida, né? A gente teve momentos muito difíceis como casal, principalmente quando a gente estava se organizando para casar. Nós éramos 2 assalariados, basicamente ganhando um salário mínimo, ou um pouquinho mais que um salário mínimo, R$200 a mais que um salário mínimo. E a gente tinha um salário mínimo e um sonho, né? Casar. Esse era o nosso sonho. A gente já estava junto desde os 15 anos, eu e Felipe. E o nosso primeiro apartamento foi parte presente, parte financiamento. Então, a gente teve a nossa primeira casa própria sem a necessidade de um aluguel por conta disso. Foi um presente que a avó do Felipe deixou pra gente. E, em parte, também foi financiado para que a gente conseguisse realizar esse sonho, né? Nosso primeiro apartamento foi incrível, a gente viveu momentos incríveis lá dentro. Era um apartamento de 1 quarto, tinha um quarto, um banheiro, uma sala, cozinha, área de serviço. Era um apartamento grande, ele só era um pouco mal distribuído. E depois de quantos anos morando lá? 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... Isso, depois de 7 anos morando lá, 7 para 8 anos morando lá, a gente decidiu que era o momento de viver novos ares, de procurar uma nova casinha, uma casinha para colocar no nosso nome, porque o nosso outro apartamento não estava no nosso nome, para colocar no nosso nome, uma casinha que tivesse um tamanho que fosse mais confortável pra gente, uma casinha que coubesse os nossos bichos, uma casinha que tivesse lazer. Eu queria uma varanda, eu queria piscina, eu queria 3 quartos para ter meu escritório e eu queria mais um quarto para quando o futuro Baby Maia viesse, né? E a gente começou a pensar nessa casinha lá em 2020. Foi lá em 2020. Antes da pandemia acontecer, a gente já tinha planejado que a gente ia sair do nosso antigo apartamento e nos mudar, né? Começamos a pesquisar apartamentos e fizemos uma visita nesse apartamento que estamos hoje, que é o testemunho que eu vim contar para vocês. A gente fez a visita nesse apartamento em 2020. E eu lembro, como se fosse ontem, todas as minhas inseguranças de mudar de casa. Eu estava há 1 ano trabalhando como autônoma. Então, eu tinha trabalhado como autônoma 2019 inteiro. O Felipe tinha pouco tempo que estava formado e trabalhando na área dele. O Felipe se formou em 2018. Então, 2019, 2020 também foram os anos que ele começou a trabalhar na área dele, né? Então, foi quando a gente bateu o martelo e falou: a gente tem um sonho, a gente quer expandir a nossa família, a gente quer uma casa melhor e maior para trabalhar. Vamos ver o que a gente encontra, né? Vamos ver o que a gente acha no mercado.
bora atrás disso. E a gente foi começar a procurar apartamento e um conhecido do Felipe recomendou uma imobiliária, que é a imobiliária que ele comprou o apartamento dele, falou que era uma imobiliária familiar e tudo mais, e que a gente poderia ir até eles. Fomos até eles e a ideia era vender o nosso apartamento para poder comprar esse apartamento aqui. Isso foi bem no comecinho de 2020, tá, gente? E fizemos a primeira visita neste apartamento. E uma das coisas que eu priorizava muito, que eu pedi muito, muito, muito a Deus nas minhas orações, era que se fosse o lugar, se eu chegasse no lugar e fosse o lugar, que era para Deus ser claro comigo. Eu tenho muita dificuldade de enxergar sinais. Mas era para Deus ser claro comigo e me falar, é esse o lugar. Você vai se sentir bem, você vai se sentir confortável quando você pisar lá. Você vai olhar e vai falar, é esse apartamento aqui, é essa casinha aqui que vai ser nossa. E ela teria tudo que eu tinha em mente. Qual eram os meus desejos? O que eu pedi para Deus? Apartamento de 3 quartos, um apartamento que tivesse piscina no condomínio, para eu poder me divertir de vez em quando, não pagar um condomínio à toa, e um apartamento com varanda. Eu queria muito que tivesse varanda. Porque como eu trabalhava em casa, ainda não tinha o salão é de 2021. Eu ficava muito dentro de casa e eu me sentia muito trancafiada. E isso me fazia, às vezes, mal, sabe? Eu sempre gostei muito de ficar em casa. Mas a varanda te dá aquela sensação de que você tá fora, sabe? Você pega um sol, você vê gente. Então eu queria ter uma varanda para cuidar dos meus bichos, das minhas coisinhas, ter minha cadeirinha, meu balanço, enfim. Eu queria as minhas coisinhas. E aí eu saí de casa com isso em mente. Varanda, piscina, 3 quartos e que Deus me mostrasse que era aquele lugar, tá? Pois bem, foi a cristã procurar o apartamento dos sonhos dela junto com seu marido. Esse apartamento foi o primeiro apartamento que nós vimos em 2020. O primeiro apartamento que nós vimos. Ele ainda não estava 100% pronto. Ainda tinha algumas partes dele que estavam em obra, tinha banheiro para terminar e tudo mais. Mas quando eu pisei aqui, eu falei, meu Deus do céu, e agora? É esse o lugar. Eu olhava tudo e eu ficava assim, tava novinho, o piso, até os detalhes de coisas que eu não gostava no outro apartamento, nesse aqui, tava do jeito que eu queria e eram coisas que eu não tinha pensado. Por exemplo, no outro apartamento era um apartamento de taco. Gente, eu tenho trauma de apartamento de taco. Me desculpe quem ama. Eu sei que é uma relíquia, é histórico e nananã. Mas eu fui criada em uma casa com taco e não tinha manutenção do taco. Eu virei uma criança extremamente alérgica, porque o taco subia aquela poeira debaixo dele. Era terrível morar em casa com taco. E quando eu fui para um apartamento com taco, isso não mudou muito, porque a gente também não super cuidava daquele apartamento na parte do taco. E aí, quando chegou aqui, era piso frio. E o piso estava novinho. O apartamento estava todo novinho, todo recém-pintado. O banheiro lindo. Tudo, sabe, novo. Não era aquele apartamento antigo, né? E era grande, porque os apartamentos aqui no Rio de Janeiro, normalmente os antigos são grandes, os novos não. Essa é uma construção nova, ela é de 2018. E ainda assim são apartamentos grandes. O meu apartamento tem mais de 110 metros quadrados, então ele é um apartamento espaçoso. Tem sala de jantar, sala de TV, tenho 3 quartos, tenho 3 banheiros, na verdade, um social, na suíte e um banheirinho que é de dependência, que a gente usa mais para guardar bobagem, mas o vaso tá lá, caso seja necessário. Tem uma dependência que é onde eu tenho o meu closet, então deu bastante espaço para guardar todas as minhas coisas. Enfim, gente, eu entrei aqui e eu fiquei assim, meu Deus, eu encontrei o meu apartamento. E aí perguntamos o preço para o corretor, né? E o preço era bem longe das nossas possibilidades, levando em conta ainda a entrada que a gente daria do nosso apartamento lá. Muito que bem, botamos o nosso apartamento à venda.
Vimos outros apartamentos, mas a gente não tinha esperança de comprar um desses que a gente tinha visto, porque eram realmente muito caros. Então, a gente já tinha até pensado em, literalmente, abortar a missão de 3 quartos, de varanda, de condomínio. Escolher uma coisa ou outra pra gente conseguir fazer tudo, né? Pra gente conseguir se mudar. Botamos nosso apartamento à venda. Veio a pandemia em 2020, em março de 2020. E aí que todos os sonhos foram ladeira abaixo, né? Todos os sonhos de vender apartamento, de comprar apartamento, não era mais uma prioridade. A nossa prioridade era sobreviver, literalmente. A nossa reserva de emergência foi praticamente toda utilizada naquela época. Graças a Deus, assim, gente, Deus, ele é fiel, ele é muito fiel. Na pandemia, o meu marido perdeu todos os empregos. Ele ficou meses sem trabalhar, quase 1 ano sem trabalhar. E surgiram tantos trabalhos para mim, tantas publicidades, surgiram... O AdSense do YouTube pagou muito bem naquela época. Então, basicamente, a gente conseguiu se manter ao longo de 2020, que foi o ano mais crítico, com as publicidades e com o meu salário no YouTube, o meu AdSense no YouTube. E com a nossa reserva de emergência. Mas, assim, contenção de gastos total. Quando foi... Final de 2020, a gente desistiu de vender o apartamento. Entramos em contato com a corretora e falamos, olha, não vamos vender agora, não tem condições, a pandemia quebrou a gente não tem como vender aqui, nem para ir para um outro lugar, porque a gente vai ter que gastar dinheiro de mudança, vão ter coisas daqui que a gente não vai conseguir levar e a gente vai ficar sem. Então, a gente vai segurar um pouco mais, a gente vai esperar um pouco mais. E aí, lá na frente, a gente vê o que a gente faz, né? Veio 2021, a pandemia ficou daquele jeito, aquele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Chegou 2022. A gente já tinha até cansado de pensar nisso. Em 2021 eu tive muitos baques, né? Eu tive a morte do meu avô, a tentativa de engravidar que não estava funcionando. 2022, meu pai infartou, eu ainda estava lidando com a depressão, com as tentativas de engravidar também sem sucesso e tal. E muitas pessoas profetizaram para mim que eu teria uma surpresa até o final de 2022. Eu achava que essa surpresa seria um filho, que eu engravidaria. Mas não era essa surpresa que Deus tinha reservado para mim, ainda. Quando foi mais pro final de 2022, acho que foi setembro ou outubro, a gente retomou esse sonho de vender o nosso apartamento e comprar um novo. Porque nessa altura eu já estava com salão, o salão já era o suficiente para que eu pudesse pagar um financiamento um pouquinho mais alto para a gente conseguir as nossas prioridades, né? Aquelas prioridades de lá de trás, os 3 quartos, nananã. Gente, quando vocês forem pedir as coisas para Deus, vocês podem pedir assim com detalhes, tá? Se ele quiser, ele dá. Se não for para ser também, ele não vai dar. Mas se vocês quiserem, vocês podem pedir com detalhes, não tem problema não, tá? E aí, eu falei assim, vamos, Felipe, vamos. Felipe é pau pra toda obra, né? Ele apoia tudo. Vambora. Botamos o apartamento à venda de volta. E, gente, quando foi no dia 15 de novembro de 2022, recebemos a ligação da corretora dizendo que tinha uma família querendo ver o nosso apartamento. Nesse meio tempo, a gente já tinha recebido outras visitas no apartamento. Sempre tudo muito planejado, data, hora. Nesse dia, nada foi planejado. E eu sou a pessoa do planejamento. Eu tava toda descabelada, a casa tava uma bagunça. Eu tava fazendo pavê na cozinha pro lanche da tarde. E era feriado. E eu falei assim, putz, Felipe, eles querem marcar visita hoje. Olha o estado da casa, tem roupa na corda, tá tudo uma zona. Aí o Felipe, vamos, amor, deixa. Eles já sabem, eles querem ver agora, então é isso, a casa não vai estar arrumada. Falei, tudo bem, vamos lá. Né? Então, me arrumei minimamente, parei o meu pavê, tirei as roupas da corda, a gente deu um jeitinho na casa. E aí eu voltei para fazer meu pavê. Eu lembro que quando eles chegaram na casa, eu tava no fogão.
E eles viram o apartamento todo e tudo mais. Uma família super grande, assim, super calorosa. Era para uma das filhas deles que estavam lá, era um presente e tudo mais. Enfim. Quando foi à noite, o corretor ligou e falou: fechamos a compra do apartamento de vocês. Eles vão ficar com o apartamento. E eu fiquei assim: quê? Como é que é? Tô sem casa agora? Pois é. Fecharam a compra do apartamento no feriado do dia 15 de novembro. Aí, no dia 16, começa todo o corre-corre das papeladas, né? E tudo mais. E eu, assim, amor, pra onde a gente vai? O que a gente vai fazer? Nessa altura do campeonato, eu já estava em dúvida entre comprar ou alugar. Era uma época que viralizou muito conteúdo sobre isso, sobre alugar apartamento. E ao invés de comprar, você investe o dinheiro da venda do seu e pipipipopopó. Eu tava muito em dúvida. Conversei com várias pessoas, vários amigos que entendem mais disso do que eu, né? E nos 45 segundos do segundo tempo, o Felipe: e aí, amor, o que a gente vai fazer? Tô indo lá na corretora para levar a papelada do nosso apartamento. A gente precisa definir até em tantos meses, acho que são 3 meses para você sair do apartamento e tudo mais. Eu falei: não, beleza, a gente vai definir tudo. O Felipe foi para a imobiliária, levou a documentação e tudo mais. E quando chegou lá, o corretor falou: e aí, vambora lá comprar o apartamento que vocês viram? Que era esse apartamento aqui que a gente tinha visto 2 anos antes. Aí o Felipe falou: ué, mas esse apartamento ainda tá à venda? E ele: tá, o apartamento tá lá, tá à venda. 2 anos, gente. Mais de 2 anos. Porque a gente viu ele no começo de 2020 e a gente estava no final de 2022. Então, mais de 2 anos. Quase 3. Aí o corretor falou: ele só aumentou de preço, né? Porque no pós-pandemia, não sei o que lá. Agora o mercado tá bom e tal. Aí o Felipe: quanto que tá? Aí o corretor falou: tanto. Aí o Felipe falou: olha, por esse preço a gente não consegue. Se ele quiser fazer o preço anterior, lá de 2020, de quando a gente tinha visto, a gente compra. Tinha outra pessoa nesse dia dentro da imobiliária querendo o nosso apartamento e com o dinheiro para fechar. Aí o corretor ligou pro dono do apartamento, né? Que na verdade era o dono do prédio. Esse apartamento não teve outro dono. E falou com ele. E eu acho que ele já estava assim meio de saco cheio, querendo terminar de vender todos os apartamentos, que faltavam 2. O meu e o outro que o outro rapaz comprou no mesmo dia. Ele falou assim: não, tudo bem, pode vender por esse valor lá de 2020. E aí ele falou: e aí, Felipe, o que a gente vai fazer? Pegar ou largar? Porque tem outra pessoa interessada. Felipe me ligou e falou: amor, é isso, isso e isso. Você tem o caminho daí de casa até aqui para pensar no que a gente vai fazer. Ele vai segurar só hoje pra gente. Aí eu conversei com um amigo meu, Paulo. Na mesma hora eu entrei em contato com o Paulo, que é super cabeça para esses assuntos. Falei com ele, ele falou todos os prós e contras de comprar e de alugar. Falou: amiga, o que vai trazer paz pro seu coração? O que vai te deixar tranquila? O que você quer fazer de fato? Porque isso também é importante. Além de analisar toda a parte financeira, você também precisa entender o que vai te fazer bem agora, o que vai te trazer, de te deixar tranquila. E aí eu falei: comprar. Aí ele: então vai, não foi o apartamento que você gostou, não foi esse que você queria? Vai, compra esse. E eu falei: é isso, é o apartamento que eu gostei, é o apartamento que eu queria. Quando eu entrei lá, Deus me mostrou que era ele, eu senti que era ele. Vamos lá. E aí, no caminho, eu fui orando. E aí, mais uma vez, eu falei pra Deus: Deus, se for mesmo para ser esse apartamento, se for para eu comprar mesmo, que seja sem burocracia, que seja um processo fácil, que seja simples, que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Porque se começarem a aparecer muitos obstáculos, eu vou entender que não é para ser.
esse caminho que eu tenho que seguir. E, gente, no mesmo dia nós estávamos com esse apartamento comprado. Tudo foi aprovado, o financiamento foi aprovado, tudo no mesmo dia. No mesmo dia. Foi tudo muito rápido. A gente ficou, 2 horas dentro da imobiliária, sabe? Terminando de assinar papel da venda do apartamento anterior e comprando o nosso apartamento. A gente teve que dar um monte de documento, tive que entrar em contato com a contabilidade só para reunir as documentações de compra, né? E entrar com o financiamento pelo banco, porque, assim, esse apartamento é financiado. E foi isso, gente. Quando eu vi, eu tinha vendido um apartamento e comprado outro. E em janeiro de 2023, né, no final, acho que foi dia 31 de janeiro, dia 30 ou dia 31 de janeiro, a gente se mudou pro apartamento que estamos hoje. Com os meus 3 quartos, com a minha varanda, com a minha piscina e com mais um monte de outras coisas que eu nem sabia que eu queria, mas que Deus preparou para mim, para que fosse o nosso conforto, a nossa casinha, o nosso aconchego, o nosso porto seguro. E, se Deus quiser, o futuro apartamento dos nossos filhos também, porque tem um quartinho aqui reservado para eles. E eu queria muito, de verdade, que aquela surpresa que Deus tinha reservado para mim, que todas as pessoas falaram para mim naquele ano, fosse um filho. Mas eu também sei que Deus tem sonhos muito melhores e muito maiores e muito mais completos do que o nosso. Eu sei que se eu tivesse engravidado no outro apartamento, talvez eu fosse passar um pouco mais de perrengue. Eu não poderia me dar um luxo de ter um quarto para o meu filho. Enfim, entre outras muitas coisas. Ia ficar apertado pra gente, principalmente pelo fato de eu trabalhar em casa. Então, toda parafernália de trabalho está dentro de casa. E Deus preparou essa casa, Deus entregou essa casa pra gente. E eu sou tão feliz, eu sou tão grata por esse espaço, eu sou tão grata por essa segurança que Deus me deu, porque Deus sabia o quão, todas as nossas angústias com relação ao outro apartamento, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Deus sabia todas as nossas outras angústias com relação ao outro apartamento. E quando a gente veio pra cá, parece que a gente tirou um peso das nossas costas, ao mesmo tempo que a gente estava realizando o sonho. Eu sei que para muitas pessoas, 110 metros quadrados pode ser pouco. Nossa, Tamires sonha só com isso. Eu sei que para muitas pessoas, ter um apartamento na zona norte do Rio de Janeiro pode não ser lá grandes coisas. Mas para mim é muita coisa. Eu não sou uma pessoa que sonha com luxos e poder e grana. Eu não sou essa pessoa. Eu quero ter o suficiente para me sentir confortável e ter qualidade de vida. Independente de eu estar na Zona Norte ou na Zona Sul. Muito pelo contrário, quanto menos gasto eu tenho, menos eu preciso me entupir de trabalho e mais eu consigo aproveitar as coisas que eu conquisto. Porque de que adianta eu ter coisas caríssimas e luxuosas se eu não vou ter tempo para usufruir delas porque eu vou estar trabalhando? Então, não faz sentido na minha cabeça. Eu sei que no tempo certo, assim como esse apartamento veio, os meus filhos virão e mais outros sonhos e mais outras coisas serão conquistadas, assim como tudo que Deus vem colocando no meu caminho ao longo da minha vida. A minha mudança de carreira, que era algo que eu nunca imaginei, e o tanto que eu me sinto realizada e completa profissionalmente, apesar de não ser a profissional top de linha, com milhares de seguidores. Eu sou realizada e sou feliz com os seguidores, com a quantidade de seguidores, a quantidade de trabalho, de reconhecimento que eu tenho. Com o meu salão, que também não é o mais top do Rio de Janeiro, do Brasil, como muitas pessoas sonham em ter, mas que é o salão com propósitos e valores que a gente sonhou, com propósitos e valores que a gente firmou e que a gente queria entregar para o nosso público, com algo diferenciado. Então, é incrível ver como Deus vem trabalhando na minha vida
dentro de tudo aquilo que eu enxergo como valoroso também para mim. Porque eu poderia ser a pessoa que mira o topo, o alto de tudo o que é possível conquistar com o dinheiro. E eu também poderia ser a pessoa que Deus iria dar todas essas coisas, porque Ele dá para muita gente. Mas ao mesmo tempo que o meu coração não queima por todas essas coisas, Deus me dá aquilo que eu desejo dentro dos meus anseios, dentro daquilo que eu valorizo. Apesar de eu não ansiar e não querer, por exemplo, um apartamento de 500 metros quadrados na beira da praia, eu valorizo e eu desejava e eu sonhava com um apartamento de 110 metros quadrados na zona norte do Rio de Janeiro, com uma piscininha, com uma varanda e com os 3 quartos que eu sempre sonhei. Para ter um pouco mais de conforto, organização, ver minha casa arrumada, apesar de ela estar uma zona hoje. Mas quem trabalha em casa vai entender do que eu tô falando. Às vezes fica uma bagunça mesmo. Aqui eu consigo ter meus 3 cachorros, meus 3 gatos, o meu cachorro, os meus calopsitas. Enfim, gente, eu queria muito compartilhar esse testemunho com vocês, porque Deus é bom o tempo todo. E Ele é capaz de realizar sonhos pequenos, sonhos médios, sonhos grandes, sonhos dentro das suas expectativas e fora delas também, te levar para caminhos que Ele acredita que são bons para vocês e te livrar de caminhos que Ele sabe que vão te corromper e que não vão estar de acordo com aquilo que Ele tem preparado para você. A partir do momento que eu entreguei minha vida a Deus, apesar de toda a ansiedade, de todo o nervoso, de todo o medo, eu tenho certeza absoluta que Deus sempre vai honrar. Deus sempre vai cumprir com as promessas dele para minha vida e Deus não vai me abandonar em nenhum momento. E quando eu falo isso, mais uma vez, eu não estou querendo dizer que Deus vai me honrar com riquezas e dinheiro. Não é nada disso, não é sobre isso. Deus vai me honrar com a presença dele ali, me sustentando com a mão dele. Deus vai me honrar todos os dias com aquilo que Ele considera importante para mim. Independente do que o mundo pense que eu deveria estar conquistando, ou que eu deveria estar querendo, ou que eu deveria estar sonhando, né? Então, é isso. Eu queria muito contar isso para vocês. Mover de Deus na minha vida, o quão foi incrível a realização desse sonho. De vez em quando eu surto, de vez em quando eu surto. Não é fácil ter um financiamento no mononome, né? A gente fica com medo. Mas se Deus colocou esse desejo no meu coração, se Deus trouxe essa oportunidade, deu tantas respostas, eu tenho certeza que Ele também vai ser fiel junto comigo para que a gente tenha saúde para prosperar até o financiamento desse apartamento acabar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse testemunho. De onde vem esse? Vão vir mais, se Deus quiser. A vida do cristão é um grande testemunho, né? E a gente precisa também passar à frente esses testemunhos para que outras pessoas vejam mover e agir de Deus nas nossas vidas, para que vocês não percam a fé, para que vocês não percam a esperança. Em muitos momentos difíceis, testemunhos como esse, como tantos outros, me fizeram ter força para não desistir. Então, fica aqui o meu testemunho para que você também não desista, não perca a sua fé e creia sempre.